Seja bem-vindo ao IPVMcast. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens que vai nos acompanhar ao longo de todo o mês de maio. Teremos aí, todo mês não, primeiro, segundo, terceiro e quarto domingo. No quinto domingo essa série não estará acontecendo. Qual é o objetivo dessa série? O tema dela é custe o que custar. Existem coisas que Deus faz por nós e que a gente não pode fazer. Mas existem coisas que nós faremos, ou não, porque só depende de mim e de você para fazer. E Deus não vai fazer isso por mim e não vai fazer isso por você. Durante as 4 exposições que vão nos acompanhar no Evangelho de Lucas, nós veremos situações em que Cristo vai trazer à tona algumas questões da vida desses homens que tiveram esse encontro com Ele, e o objetivo foi expor o coração. Então hoje nós vamos iniciar pensando sobre o tema custe o que custar para seguir a Jesus. Eu quero começar essa nossa conversa hoje perguntando para você se você sabe o que é isso daí. Não tem ideia? Isso aí é um capacitor de fluxo. Quem assistiu De Volta para o Futuro sabe o que é isso daí. Você que não sabe, você está muito desinformado. Pastor, mas eu pensei que fosse alguma coisa da Bíblia hoje à noite. Esse capacitor de fluxo, ele permitiu que Michael J. Fox viajasse no tempo. Para o passado e para o futuro. Se você pudesse viajar no tempo hoje, para onde é que você iria? Eu vou dizer para você para onde eu iria. Eu iria para fevereiro de 1996. Foi quando eu tive o meu primeiro namoro com a Flávia. Eu estava apaixonado, e ela mais ainda. Aproveitar que ela não está aqui hoje à noite. Mas eu diria para aquele menino de 17 anos muitas coisas. Muitas coisas referente a várias áreas da minha vida. Naquela época, com 17 anos de idade, prestes a fazer 18, todo homem tinha um sonho. Não é o sonho dos meninos de hoje, mas naquela época nós sonhávamos em ter um carro. Um carro. E eu diria para aquele menino de 17 anos, não faça isso, meu filho. Pegue esse dinheiro e compre as ações da Amazon que vai lançar o ano que vem. Não gasta dinheiro com o Nintendo 64 e nem com Zelda. Compre as ações da Amazon que vai lançar no ano que vem. Porque naquele tempo, proporcionalmente, cada ação dessa empresa custava cerca de 7 centavos de dólar. Hoje, essas mesmas ações valem 268 dólares cada ação. E eu poderia hoje olhar para qualquer carro e dizer, agora você pode comprar um carro. Não com 19 anos de idade. Parcelando até perder de vista. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque certa vez, um homem muito rico, o texto diz de alta posição, perguntou para Jesus, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? A palavra homem de alta posição, ela carrega uma característica de alguém que tem uma posição religiosa
significativa. Não era só um político ou talvez um jovem que recebeu uma grande herança. É alguém que tinha importância, talvez política, mas certamente religiosa. E esse homem se aproxima de Jesus. E ele diz assim: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Todos nós sabemos a resposta. Jesus certamente vai dizer para ele: somente creia, meu filho, me confesse como seu único e suficiente Salvador. E isso vai ser suficiente para que você receba a vida eterna. Mas não foi isso que Jesus disse. Porque Jesus conhece o coração. Jesus não estabelece uma resposta pragmática. Ele estabelece uma relação individual com esse jovem. E ele fala para ele: por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Jesus não está dizendo literalmente que ele não é bom, mas ele está desafiando a visão superficial daquele jovem de que muitas pessoas são boas, inclusive ele, Jesus e Deus. Jesus está dizendo de maneira implícita: você realmente acha que nós somos tão bons assim? Você realmente acha que se Deus entrar na equação da bondade da vida, a gente está igual? Deus é igual a nós? E Jesus diz para ele: você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe. O padrão universal de bondade da Bíblia está assentado sobre os mandamentos. Então Jesus saca os 10 mandamentos e diz para ele: como é que você está se saindo nesses princípios? E se a gente for olhar cada um deles aqui à luz do que Cristo já havia dito acerca do Sermão do Monte, o negócio vai ficando mais complicado. Porque ele diz: não adulterarás. Talvez muitos de nós não tenhamos adulterado em vias de fato. Contudo, o que é que Jesus disse? Que se você desejou uma mulher, se imaginou tendo relação com ela na sua mente, você já caiu em adultério. Se você simplesmente olhou para uma mulher e teve desejos impuros, para um homem e teve desejos impuros, você já adulterou com ela. Jesus aprofunda essa questão. Porque é o desejo do seu coração que conta para Deus. Não é nem tanto os atos, mas são os desejos. Imagine que você é casado, você nunca traiu a sua esposa, mas você está apaixonado, apaixonada por outra pessoa. Está tudo bem? Ok? Não. Não dirás falso testemunho. Quem pode dizer que em toda a sua vida, em todas as situações, sempre disse a verdade, nada além da verdade, nada mais do que a verdade? Quem pode dizer: eu nunca distorci uma verdade para me safar de uma situação complicada? Quem pode dizer: eu nunca aumentei uma verdade para parecer um pouco melhor do que de fato eu sou ou do que de fato eu fui? Quem pode dizer que eu nunca distorci levemente uma verdade para lançar um pouquinho de veneno sobre a vida de outra pessoa? No corredor da igreja, numa mensagem de WhatsApp, numa ligação. Quem pode dizer que nunca disse falso testemunho? Quem pode dizer que nunca desonrou
o seu pai e a sua mãe. E aqui o estabelecimento não é necessariamente pai e mãe, é autoridade. É pessoa que exerce cuidado, governo e autoridade sobre você. Quem aqui nunca fez piadinha sobre político, política? Quem aqui nunca colocou um nome de um diácono, de um presbítero, de um pastor, numa rodinha e Quem? Quem nunca desrespeitou alguém que foi colocado com autoridade sobre você? Um gestor, um diretor, um level C da vida. Quem? O padrão de bondade de Deus é diferente do padrão de bondade humano. É bem distinto. É bem mais profundo. E diante de uma exposição como essa, a resposta óbvia que nós temos é: esse jovem está em apuros. Mas a resposta dele nos surpreende. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Tem alguém aqui junto com ele? Agora você precisa admitir que ele é um cara muito audacioso. Ele está dizendo para Jesus: eu, Jesus, sou a inspiração daquele cântico, alvo como a neve. Sou eu. As pessoas pensavam em mim quando foi composto aquele cântico. Eu era o objetivo dele. E diante dessa resposta, talvez você comece a ver o problema desse homem. Ele não tem a menor ideia do quanto nada bom ele é. Nada. E tendo agora tentado 2 vezes ajudá-lo, Jesus, com o objetivo de revelar toda a depravação do seu coração, ele dá o golpe final, expondo esse jovem diante de toda uma multidão, quando ele diz: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Eu sei que exatamente nessa hora pode ser que dê um frio na sua espinha, porque você está dizendo assim: será que Jesus está exigindo isso daí de mim para que eu seja salvo? Eu que comprei as ações da Amazon lá em 97, vou ter que vender tudo para ganhar a salvação? Eu? Não. Jesus está provando o ponto dele, de que o problema daquele jovem não era comportamental, era o coração. Era exatamente onde ele depositava a sua vida, o seu amor, a sua segurança e o seu Deus. A conversa se desenrola com algumas questões interessantes. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. E ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que ouviram disseram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Pedro disse: deixamos nossos lares para segui-lo. E Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, receberão nesse mundo uma recompensa muitas vezes maior, e no mundo futuro terão a vida eterna. Esse é o texto. Quais serão as divisões da nossa conversa de hoje?
serão 4. O caminho da salvação, o problema do dinheiro, o essencial, o senhorio e o valor de Jesus. Jesus Cristo pode ter dito algo profundamente perturbador quando ele disse, na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Esse tipo de declaração faz com que muitos cristãos percam a cabeça em busca de um sentido para aquilo que Jesus está dizendo. Existem explicações das mais diversas, mais criativas e mais absurdas. Uma delas, que se tornou muito conhecida do nosso tempo, é que existia no tempo de Jesus uma porta chamada agulha, e os camelos, para atravessarem essa porta, deveriam se ajoelhar e caminhar de cócoras, abaixando sua cabeça, entrando arrastado por aquele buraco. Mentira. Se você acreditou nisso, não creia mais. O que Jesus está usando aqui nada mais é do que uma hipérbole. Uma linguagem para dizer para as pessoas o quão absurdo é uma pessoa que deposita toda a sua vida, toda a sua confiança, toda a sua esperança naquilo que ela possui e entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui nada mais é do que aquelas pessoas que confiam em Mamon nunca entrarão no reino de Yahvé. É uma questão de senhorio, de divindade. O que Cristo está estabelecendo aqui é um princípio. Mas Jesus Cristo acreditava de fato que todo rico não entra no reino dos céus. Isso é complicado de ser afirmado porque a própria Escritura fala de pessoas muito ricas. José, Davi, Abraão, Jó. Onde estão esses figurões da fé, baluartes da fé? Nós cremos que foram salvos pela graça de Deus e eram ricos. No Novo Testamento, José de Arimateia, Nicodemos. Qual é o problema e a dificuldade? Muitas pessoas ricas vão para o céu. Então por que é que Jesus disse isso? Para realmente você entender o significado aqui, você tem que entender como aquele público original via as pessoas ricas. Hoje, é muito mais comum as pessoas virarem o rosto, julgarem pessoas ricas do que pobres. Quando uma pessoa muito rica chega perto de você, talvez a sua cabeça comece a maquinar. Ah lá vem aquele cara que conseguiu fazer umas maracutaias para ganhar dinheiro, porque não é possível ser tão rico assim. Ah lá vem aquele homem que usa o sistema capitalista, opressor, para ganhar muito dinheiro na vida. Ah lá vem aquele cara que explora dezenas e dezenas de vidas para que ele possa ter muito dinheiro. Aquela mulher. Nos tempos bíblicos, a perspectiva da riqueza estava muito associada à bênção, à sabedoria de Deus naquelas pessoas. Se você folhear o livro de Provérbios, você vai ver que isso está intimamente ligado. Provérbios foi escrito por quem? Salomão, o homem mais rico que já existiu e talvez mais sábio que já existiu. Sabedoria associado à bênção de Deus que conduz à prosperidade. Então, quando o Senhor Jesus vira para aquele grupo e fala assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, imediatamente o público de Jesus vira para ele e diz assim, mas então, quem é que pode entrar no céu?
Se eles, que são a representação da bênção de Deus, não podem, quanto mais nós, pobres, miseráveis, nós também não podemos. E Jesus responde: o que é impossível para você, homem, ser humano, é possível para Deus. Jesus está estabelecendo aqui que a salvação é uma dádiva, não é uma conquista. Se você continuar acreditando que o seu comportamento atrai a salvação de Deus para a sua vida, você está perdido. Se você, mulher, continua acreditando que você vai alcançar a salvação por meio da sua generosidade, fidelidade, graciosidade, obediência, submissão, amor, você está perdida. A salvação é impossível aos homens. Ela só é possível por causa de Deus. Para você vir a Jesus, tudo o que você precisa é de necessidade. E necessidade era aquilo que aquele jovem rico não tinha. Nenhuma. Para você ser salvo, para você ser salva, tudo o que você precisa é de necessidade. Eu preciso disso. Você sabia que Deus só salva um tipo de pessoa? Deus só salva um tipo de pessoa. Deus só salva gente ruim. Porque só existe gente ruim. Não existe ninguém bom. Agora, para isso, você tem que ter necessidade. E agora a gente entra no problema do coração daquele jovem que é revelado. O problema do dinheiro. Jesus não apenas derruba a ideia de que alguém pode ser bom o suficiente para ser aceito por Deus, mas ele desafia ainda mais a visão de mundo deles. Ele diz que as riquezas, na verdade, atrapalham a capacidade de entrar no reino de Deus. Por quê? Por que elas não são agentes facilitadores, agente facilitador e acaba sendo um agente dificultador? O Tim Keller, quando ele trabalha essa perspectiva da dificuldade da riqueza, Tim Keller foi um pastor que atuou durante muitos anos numa igreja em Nova York, lidando com talvez o símbolo máximo do capitalismo, de homens e mulheres que desejam a riqueza, pessoas que negociam filhos, família, casamento, em prol da riqueza e do dinheiro. E ele, depois de quase 30 anos lidando com esse tipo de anseio, desejo, ele disse o seguinte: o risco da riqueza reside no fato de que quanto mais dinheiro, maior a tentação de pecar. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que pobre não peca, que pobre vai para o céu porque é pobre, que pobre não precisa de Jesus. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que nesse texto, Jesus lida com um homem que tinha um problema na área financeira. Combinado? Ah, o pastor de lá abraçou a teologia da libertação. Não abracei. Odeio esse negócio. E a teologia da prosperidade, então, ele abraçou. Não abracei. Odeio esse negócio. Vamos nos ater ao texto bíblico. E diante disso, Keller fala que quanto mais dinheiro você tem, maior é a sua tentação para pecar. E ele fala assim: pequenos ganhos raramente justificam uma trapaça. Mas para algo que vai te beneficiar de verdade, aquilo se torna
muito, muito, muito sedutor. Vai mudar o seu padrão de vida. Vai proporcionar mais qualidade de ensino, de lazer, de conforto, de saúde, de cuidado. É tentador esse negócio. O aumento da riqueza amplia a exposição do seu coração a comprometer a sua integridade. Tim Keller fala que um segundo problema é que esse negócio chamado dinheiro vicia. Nunca satisfaz. A gente não conhece ninguém que diga, não, tá bom, deu. Mas você não quer mais? Não, tá bom. Não precisa mais. Você conhece alguém? Não precisa mais. Tá bom. Não, mas eu vou te dar um aumento. Não quero. Eu vou te dar um benefício. Não quero. Mas você merece. Mas eu não quero. Posso não querer? A sua renda aumenta. O seu padrão de vida aumenta. Os seus desejos aumentam. Tudo sobe. Você fica com a sensação de que você nunca chegou lá. Keller fala que o dinheiro cria fome, não saciedade. Quanto mais você tem, mais você precisa. E muitas vezes, menos você dá. O dinheiro gera falsa segurança. Ele te dá uma sensação de falso controle sobre o futuro. Você começa a confiar naquilo que você conquistou e não no Deus que proveu aquilo que você possui. Mas existe uma situação da vida que expõe o dinheiro. É quando saúde e morte batem à sua porta. Ali, a fragilidade do dinheiro é exposta. Uma outra questão que o Keller fala é que o dinheiro alimenta o orgulho. Porque, geralmente, pessoas que são ricas, elas sentem-se muito bem tratadas, muito benquistas. Pessoas bajulam. E uma bajulação bem feita tem efeito esse negócio, hein? Uma bajulação bem feita entra no coração. E você acredita naquilo que está sendo dito, de que você é de fato tão bom como aquela pessoa está dizendo, melhor do que a maioria das pessoas. E o orgulho é estabelecido. Onde há orgulho, não há arrependimento. E onde não há arrependimento, não há salvação. Chesterton, ele diz assim, um dos temas mais claros dos ensinamentos de Jesus é que as pessoas ricas estão em grande apuro. Elas estão em apuro. O que vai desdobrar para o terceiro ponto da nossa conversa hoje. O senhorio. Porque isso é o fundamental. No versículo 22, o texto diz, Jesus dizendo para ele, ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E às vezes a gente se pergunta quando lê esse texto, poxa, será que isso é mesmo algum tipo de requisito extra da salvação? Será que isso soa como se Jesus estivesse dizendo, se você quiser ir de verdade para o céu, você tem que fazer isso? Não, não é isso. A chave para você interpretar o que Jesus disse é notar o que ele disse primeiro. Ele disse para
aquele jovem, naquela circunstância, naquela ocasião, ele olha para ele e diz: uma coisa te falta. Por quê? Porque na cabeça dele ele já tinha feito tudo o que precisava. Então Jesus diz: ah, é? Então faz isso daqui. E o senhorio é exposto. Jesus pede uma coisa ou três? Porque o texto aqui fala: venda seus bens, dê aos pobres e siga-me. Mas é uma coisa só. O que está faltando na vida dele? Jesus. É só isso que está faltando. Mais nada. Só. Ele é um bom marido, ele é um bom filho, ele é um bom cidadão, ele é um bom político, ele é um bom líder governamental, ele é um bom líder religioso, ele é um bom tudo. Mas o que falta? Só falta Jesus. E se falta Jesus, falta tudo. Absolutamente tudo. A conversa que Cristo tem com ele é uma exposição. A única coisa é aquilo sobre o qual ele tem medo de entregar. O texto fala que ele não conseguiu fazer porque ele tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. É como se Jesus estivesse abrindo as mãos para ele e dizendo para ele: vem, meu filho, segura nas minhas mãos e vem comigo. Mas ele está assim: eu não posso. Eu não tenho onde deixar essas coisas para poder te seguir. O bolso está cheio, o banco está cheio, a casa está cheia, a mão está cheia, e eu não posso segurar na sua mão. Me leva assim. Não. É o senhorio. A revelação é do senhorio. Talvez a sua riqueza esteja depositada em outra coisa. Talvez seja um hábito que você não quer largar. E Jesus está dizendo: deixa isso aí e me segue. Para de fumar maconha. Para de beber. Sua alegria não está nisso. Para de consumir material ilícito, pornográfico. Sua alegria não está nisso. Para. Deixa essas coisas e me segue. Ou talvez esteja numa relação que você está vivendo debaixo de um jugo completamente desigual. E se você ainda não casou, Jesus está dizendo: deixa isso. Esse cara não é para você. Essa mulher não é para você. Deixa isso, vem e me segue. E aquele menino não conseguiu porque ele tinha muitas mulheres. E aquela menina não conseguiu porque ela tinha muitos homens. Deixa isso e me segue. Talvez seja a sua mania constante de controle sobre tudo e sobre todos. Dizendo que tudo, o que todos devem fazer todo o tempo. Deixa isso e me segue. Talvez seja o seu desejo obstinado para casar. Deixa isso e me segue. Talvez seja a sua carreira. Aquela que você está matando ou morrendo para construir. Deixa isso e me segue. Ou ainda a sua sexualidade, que você deposita tanto da sua identidade. E Jesus está dizendo para você: deixa isso e me segue. Para muitas pessoas é o dinheiro. Para tantas outras são outras coisas. O texto fala de dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Um dos maiores desafios dos pastores reformados hoje é falar sobre dinheiro na igreja. Porque existe tanto charlatão, sem vergonha, mau caráter, pilantra, safado, enganando tanta gente, que quando você tem o desafio de abordar um texto de maneira bíblica, porque isso daqui não é para o bem da igreja. Eu não estou falando sobre dinheiro, porque nós temos uma ambição de termos mais dinheiro. Não é. Nós falamos sobre dinheiro porque esse foi um assunto que Jesus Cristo mais falou do que oração e do que céu juntos. Você presta atenção nisso? Porque isso daqui tem mais a ver com o seu coração do que com a nossa denominação e a nossa igreja local. Tanto é que se ao final dessa mensagem você sair convencido de que essa é uma área importante para Jesus atuar na sua vida, e você quiser dar dinheiro em outro lugar, para mim não tem problema nenhum, desde que você entenda que o senhorio de Cristo deva ser vivido em todas as áreas da sua vida. Mas e aí, Gustavo? Como é que eu faço esse negócio? O Novo Testamento segue os padrões do Antigo Testamento. Existe um princípio regulamentador em toda a Escritura que é tido por muitos estudiosos como o ponto de partida da generosidade. O ponto de partida da generosidade é o que a Bíblia chama de dízimo. Começa dali. É a partir daquilo ali que a gente demonstra o senhorio de Cristo sobre o nosso coração e a nossa vida. Esse é o ponto de partida. E aí vem uma pergunta extremamente constrangedora. Por exemplo, se Jesus é o Senhor da sua vida, dos seus recursos e do seu dinheiro, por que você não consegue nem dar o dízimo daquilo que você ganha? O que isso evidencia? Que você o ama, mas que determinadas áreas da sua vida ele não tem acesso. Ele não é o Senhor. Talvez ele seja o seu Salvador, mas ele não é o Senhor da sua vida. Por isso que aquilo pegou tanto para o coração daquele jovem. Ele tinha muito. Ele fazia muitas coisas. Mas nesse aspecto, ele não conseguia entregar o controle a Jesus. Para esse homem, Jesus disse: uma coisa te falta. Que é o que me leva para o último ponto da nossa conversa. O valor de Jesus. A parte mais difícil dessa história para mim é ver esse homem virar as costas e se afastar de Jesus. Isso é um horror. O Evangelho de Marcos, quando ele conta essa história, Marcos acrescenta ali na fala de Jesus uma expressão muito bonita. Marcos fala assim, antes de falar para ele, uma coisa te falta, Marcos registrou assim: Jesus olhou para aquele homem e o amou. Ele o amou, mas aquele homem não o amou. Pense no que aquele homem havia abandonado. Um dia, esse homem, jovem, rico, se tornou um homem velho, rico. Um dia, as forças dele diminuíram. Um dia, a influência dele na sociedade se foi. Um dia, aquele homem rico perdeu o vigor e a vida. E ele já não tinha mais nem a vida e nem o dinheiro.
Ele não levou isso. Você não vai levar, meu irmão. Você não vai levar os seus tesouros para o céu. Você não vai levar a sua riqueza. Você não vai levar os seus apartamentos. Você não vai levar as suas ações da Amazon. Não vai. Vai ficar tudo aqui. No começo eu perguntei para você, o que você faria se você pudesse voltar no tempo? Pastor, você continuaria investindo na Amazon? Sim. Mesmo que eu soubesse que eu ia ficar sem o meu primeiro carro, que eu comprei. Mesmo que eu ficasse sem videogame, sem bicicleta. Porque eu entendo o sacrifício para alcançar aquilo que eu desejo. O que aquele jovem nunca entendeu é o benefício que estava sendo oferecido para ele. Ele nunca entendeu isso. Nunca. O missionário Jim Elliot, não sei quantos conhecem a história dele, mas ele foi um missionário que desbravou tribos indígenas da selva amazônica equatoriana, e ele foi morto lá. Morto. Morreu ele e morreram seus outros 4 amigos. Todos eles foram mortos por uma tribo indígena. Depois, os familiares voltaram naquela tribo, evangelizaram aquelas pessoas. Muitos daquela tribo se converteram, inclusive os assassinos desses irmãos. Mas Jim Elliot disse o seguinte: é tolo quem dá o que não pode ganhar para guardar o que não pode perder. É tolo. Imagina só, você tentar guardar dinheiro, se você vai perder, e você desprezar a vida eterna, aquilo que você nunca poderia ganhar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse texto bíblico, na verdade, conta a história de 2 jovens ricos. O outro jovem rico dessa história é Jesus, o Filho de Deus, aquele que tem toda a herança dos céus, aquele que tem a presença eterna de Deus, aquele que é o governante, o rei do universo. E ele abriu mão de toda essa glória para se tornar um homem semelhante a mim e a você. Se ele fez isso por nós, por que você não confiaria de maneira suficiente para entregar a sua vida a ele?